Você, não da empresa, mas você como profissional, como que você vê a inovação? No que ela contribui para identificar projetos, né? Vamos chamar assim de Legal. projetos candidatos. Como que você enxerga isso, Lívia? Eu vou te Sua falar com uma opinião, comparação. Legal, eu vou te falar com uma comparação do meu ponto de vista como profissional da automação e como profissional de inovação hoje. por favor. Quando eu era uma engenheira de automação na Braskem, eu fiquei 10 anos nesse papel, né? A gente tinha muita tendência em pegar os nossos fornecedores, que já estavam ali com contratos master, com parcerias estratégicas, e testar as soluções que eles nos ofereciam. Muitas vezes a gente optava por fazer projetos e comprar essas soluções, porque a gente tinha gostado daquilo. Mas o mindset não era de pensar se realmente aquele era um problema que eu precisava resolver. Eu pensava muito antes na solução, eu achava aquele martelo lindo e eu queria achar um prego para bater. E aí hoje, onde eu estou, nós temos um mindset um pouco diferente. Eu estou sempre buscando os pregos que precisam ser apertados, os parafusos que precisam de ajuste, para depois buscar a melhor ferramenta para isso e também entender se é realmente uma ferramenta que vai resolver aquilo, se não é de repente uma forma de fazer aquilo que vai alterar aquele processo. Então, esse mindset ele se inverte, né? Quando você começa a buscar o problema, você se apaixona pelo problema e não pela solução. Então, isso para mim foi uma das principais diferenças de estar hoje numa cadeira de inovação, sabe? É lógico que eu tive projetos maravilhosos, super inovadores também, bem-sucedidos, estando na automação com esse mindset de testar soluções de fornecedores tradicionais que já estavam conosco. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu não tinha espaço para testar coisas novas, porque era tanto bombardeio de informações daquelas pessoas que já estavam conosco que eu não tinha espaço para trazer novos fornecedores, para trazer startups, né? E onde eu estou hoje, a gente tem esse mindset de procurar primeiro o problema, para depois entender se é processo, se é pessoa, se é tecnologia, se eu preciso testar alguma tecnologia, se eu já tenho isso no mercado, se eu vou desenvolver, se eu vou trazer uma startup, se eu vou trazer um fornecedor tradicional, eu vou fazer toda uma pesquisa, né? A gente faz o que a gente chama de solution search, que é uma metodologia também que a gente conduz. Então, eu acho que esse é um grande diferencial, assim, dessas duas abordagens, sabe? Eu diria que elas são até complementares de alguma forma, mas em algum ponto elas se opõem. Então, num primeiro momento, as pessoas estranham um pouco, assim, né? Poxa, mas tá aqui, já estão falando pra gente que a solução é essa, por que você já não pega e implementa? Não, peraí, eu preciso saber se esse é o meu problema, se esse problema que eu preciso resolver agora, se eu não tenho outros, talvez até mais relevantes, né? Então, é tanto descobrir qual é o problema, quanto priorizá-los. E tem alguma ferramenta, Lívia, que você usa, que você já usou para te dar apoio nesse sequenciamento aí de projetos? Sim. Deve ter critérios, pesos, né? Sei lá. Como que você Nós faz isso? temos. Bom, dentro de metodologias de inovação, Hum, nós temos uma série de ferramentas que nós utilizamos. E hum, uma das mais, aliás, um conjunto das que a gente mais utiliza são os conjuntos de ferramentas baseadas em design thinking, que é aquela hum, ferramenta que coloca o ser humano no primeiro lugar e ouve as pessoas e os problemas que elas estão enfrentando, né? Então, nosso trabalho ele não parou na pandemia, por quê? Porque a gente já estava muito acostumado a fazer painéis, trabalhar com post-its, e aí a gente trouxe isso para o virtual, né, dentro do Mural, né, do Mural, hum, que é uma ferramenta que basicamente todo mundo das grandes corporações começou a utilizar, tem o Miro também, né, que muita gente utiliza. Então, a gente tem alguns frameworks que vão desde a fase de discovery, de exploração do problema, até a fase de implementação e de sustentação e rollout dessas iniciativas digitais. Em inovação específica, e aí eu estou falando de toda a jornada digital dentro do centro digital, desde sei. inovação até a mão na massa do cientista de dados. Agora, dentro de inovação especificamente, nós temos algumas formas de trabalhar. Então, por exemplo, a cada ano aqui na Braskem, a gente escolhe cerca de 2 ou 3 áreas estratégicas para rodar o que a gente chama de sprint de inovação. Por exemplo, Smart Factory, né? Smart Factory é um sprint de inovação que nós fizemos há alguns anos,
e que gerou uma governança relacionada à indústria 4.0 dentro da Braskem. Nós criamos todo um programa de indústria 4.0 baseado nesse sprint de inovação. O que é um sprint de inovação? Isso. É um período de tempo no qual eu trabalho de forma intensiva, junto com as pessoas daquela área, que são estratégicas ali, fazendo entrevistas. Entrevista é o princípio básico ali de metodologias que se baseiam em pessoas, né? Então, eu faço entrevistas com o usuário, eu faço benchmarkings, eu faço lista e priorização, lista, clusterização e priorização de dores ou de problemas. Eu listo jobs, né? O que a gente chama de jobs to be done, então jobs que precisam ser resolvidos naquela área. E como é que eu vou trazer valor? Como é que eu vou escrever uma proposta de valor em relação às soluções que podem resolver aqueles jobs que as pessoas precisam fazer? Então, essas são metodologias investigativas, né, de pesquisa, e que nós também conectamos com tendências de tecnologia, de comportamento e de negócios que estão lá fora. Então, a gente une as duas coisas. Eu uno o que eu preciso aqui dentro, com o que está acontecendo lá fora, eu comparo, eu provoco e eu entrego uma lista de possibilidades para quem vai gerir esse portfólio de iniciativas digitais dentro da Braskem. E aí a gente entra numa outra fase, né? Na verdade, a nossa responsabilidade é alimentar esse backlog de possibilidades. E aí eu entro numa nova fase que é o gestor de portfólio, vê aí o que você tem de capacity, e puxa a próxima iniciativa mais promissora, que a gente já fez ali uma priorização com relação a valor, com relação a retorno, né? Potencial, principalmente. Então, aí a gente aloca os membros de capítulos, né, dentro dessas iniciativas, para entrarem, de fato, dentro do framework de desenvolvimento dessa iniciativa digital. Que bacana. E aí tem uma série de temas, né? Então, tem desde gestão financeira, passando por Smart Factory, por logística, por desenvolvimento de produtos. A gente está trabalhando muito perto do pessoal de pesquisa e desenvolvimento hoje em dia também, de simulação, sabe? Então, a gente tem uma gama bem grande de iniciativas aí bacanas para mostrar. Como que isso é ligado a um vetor ou a um objetivo do planejamento estratégico, né? Porque dentro daqueles que eu faço, a gente começa do objetivo do planejamento estratégico, né? Estabelece os OKRs, a lista das iniciativas, aí vê essa iniciativa convergindo em KPIs para aquele OKR, né? Como que Exatamente você assim, Marco. assim Exatamente também? assim. A Braskem tem seu planejamento estratégico que nos alimenta todo ano, que é revisado todo ano. Tem as metas principalmente associadas hoje em dia, né, que são as mais desafiadoras, a descarbonização e a reciclagem, etc., já que a gente está falando de indústria química e do plástico. E essas metas alimentam os nossos OKRs. Então, a nossa área tem os OKRs, nossa vice-presidência tem OKRs, né? A única vice-presidência da Braskem tem OKR. E aí a gente cascateia isso para os times através de resultados-chave que eles têm que atingir. Entendi. E aí isso orienta as priorizações de quais iniciativas vão ser tocadas ao longo do ano. Legal. Aí você cria esse portfólio de projetos, de iniciativas, etc. Ele fica ali e você roda vamos chamar aí, essas sprints de portfólio. Isso, né? exato. Se você não puder, fica tranquila. Mas assim, qual é o tamanho desse ciclo que você revolve esse portfólio, esse ciclo aí? De quanto em quanto tempo você revisita para ver se aquilo que você fez há tantos meses atrás ainda está valendo, ainda está gerando o valor que você acabou de... É um trabalho muito contínuo. Como a gente tem o ágil hoje em dia, né, dentro das nossas rotinas de trabalho, isso é natural, né? Então, a gente tem eu não vou saber te falar agora quanto é que é a média de tempo que eu estou gastando para entregar um produto, mas é menos de um ano. Então, em menos de um ano, a gente entrega uma iniciativa do zero ao rollout, né? Tá. Na média. E aí eu posso realimentar e entrar de novo. E além disso, eu mato algumas iniciativas nesse tempo também. Então, eu erro rápido também e tiro as iniciativas do portfólio, aquelas que não fizeram sentido e que não tiveram o sucesso que a gente esperava. E a gente comemora, inclusive. A gente tem uma cerimônia de comemoração das iniciativas que morreram. Inclusive, a última foi no Halloween do ano passado. Que legal, sério?
no para Halloween. trazer esse mindset de aprendizado Claro, com o erro, claro, né, que é claro. super importante. Porque também é Então aprendizado, né, isso também é isso, aprendizado, claro que é. exatamente. Então esse ciclo, ele é rápido em comparação ao que a gente entende como algo tradicional do mercado aí, principalmente Uhum. nós que somos aí da área de automação, que a gente tinha, né, estava acostumado a trabalhar com planos mais quinquenais, e aí janelas Uhum. anuais ou bianuais, às vezes de investimentos. O Não, a mundo era gente mais entrou estável, né, Lívia? O mundo era mais era menos estável louco, né. e a gente É, conseguia simplicidade, né? As relações exato. de causa e efeito eram conhecidas, né? E você sabe que eu Quando ainda a gosto gente aprendeu bastante do Quando a gente aprendeu gerenciamento de projetos, a gente falava de informações históricas e lições aprendidas, e aquilo ali era uma coisa que funcionava, que era bacana, né? Você tinha um modelo para isso. Agora, como é que você vai fazer, né? Não tem mais como, né? exatamente. Então, Desculpa, cortei assim, você. Hum, não, não tem problema. Eu ainda gosto bastante dessa questão de se orientar por um plano diretor, por exemplo. O claro. problema do plano diretor é que ele, às vezes, ele é muito endurecido, né? Eu tenho pouca flexibilidade. Eu acho que se a gente chegar no meio termo, de conseguir flexibilizar um pouco mais a revisão dos planos diretores, e trazer essa visão um pouco mais voltada a problema e não a solução, a state of the art, porque o Uhum. plano diretor é muito baseado no estado da arte de hoje, né? E aí a gente acreditava que daqui a 5 anos aquele era o estado da arte que deveria ser atingido, mas essa previsibilidade ficou muito difícil, né? É, Então, é o que você falou, era muito mais fácil usar dados históricos, lições aprendidas como algo para se basear aí para daqui 3, 4, 5 anos. O que hoje em é, dia, igual a gente estava falando no começo dessa conversa antes de gravar, né? Gente, 5 anos atrás o mundo era outro, né? As coisas passaram tão rápido, hoje a gente completamente vive outro. outro tipo de realidade, isso é muito É, maluco, né? Então, enfim, acho que são isso os aí. desafios também. Nós estamos, É, a gente tem que estar atento, né, a essas mudanças. com Aliás, certeza. as nossas filhas, eu tenho certeza que elas vão trabalhar em coisas que nem existem hoje em dia, Com né, Marco? certeza, com certeza. Ah,